eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem quer aqui a casa suja e fedendo? Alguém quer aqui? Quer? Não, né? Casa suja e fedendo? Não tem como, né? Então, essa palavra aqui, Deus trata isso aqui como uma casa. E só Ele pode fazer isso. Tirar todo o fedor e as sujeiras que tem aqui dentro. Amém? Homem nenhum pode. Não existe verdade na terra, porque a Bíblia diz que não há verdade nos lábios dos homens. Sempre tem um acréscimo, uma diminuição, nunca tem a verdade pura. Então, já que não tem, ela é revelada de forma corrupta, por isso que tem as confusões. Pô, mas você falou isso? Não, eu não falei isso. É assim? Eu não falei isso. E aí começa. Isso até dentro de casa. Isso até dentro de casa. Amém? O negócio é tão sério até dentro de casa que depois que se converte, o Senhor pede para o marido amar a esposa igual Jesus amou a igreja. Olha o amor que ele revelou pela igreja. Se entregou por ela. E a Bíblia diz que, é claro, ninguém maltrata o seu próprio corpo. Assim o marido vai tratar a esposa, não vai maltratar ela. Porém, também a mulher tem sua obrigação respeitar o marido como cabeça da casa. Amém? Então o Senhor ensina até para a família, como tem que quem criou o homem e a mulher foi Ele. Então Ele estabeleceu regras, como Ele quer. Amém? E quando acontece isso dentro da casa, só a morte separa. Só a morte. Amém? Só a morte separa. Se dentro do lar, ou em qualquer ser humano, ser gerado o temor de Deus, ele nem vê a morte, que a Bíblia diz, que todo aquele que crê em mim nem vai ver a morte. Não vai ver a morte, que sabe que vai ficar vivo, não importa. É isso, é espiritual. Amém? E quando nós lemos isso aqui, é o Evangelho de Mateus. Nós vamos ver que o Mateus começa falando da genealogia, fala da tentação de Jesus, relata os magos, o mago veio vendo a estrela do Oriente para ver o nascimento, que nasceu, veio adorar e eles foram seguindo. Herodes falou, quando vocês acharem, é uma desgraça aqui, Herodes, quando vocês acharem, me falam onde ele está, que eu também quero ir adorar ele lá. Mentira. Herodes já estava com ciúme, que eles já estavam procurando ele para adorar, já queria matar ele. Aí os magos, quando vai voltar para falar com Herodes, aparece um anjo. Aparece um anjo e não volta pelo caminho de Herodes. O anjo já não permite. E é claro que não vai matar nada, tudo está no propósito de Deus. Amém? Então, os magos, na mesma hora, obedeceram e foram por outro caminho. Amém? E nós sabemos que a Maria também, por isso que o Mateus relata isso de Maria. O que acontece com Maria? Estava na casa dos pais ainda, mas José já tinha comprado ela, já estava certo, vai ser minha esposa. Mas ficava na casa ainda, até completar a idade adulta. E um anjo aparece, Maria vai engravida. E José fica sabendo, sem ter relações com ela. Ele tinha todo o direito de
não querer mais ela, pegar o dinheiro de volta, expor ela, expor mesmo. E ele estava querendo fazer isso secretamente. Mas aparece o anjo também, José, fique em paz, que está sendo gerado de lá do Espírito. Ela não teve caso com ninguém, ela ainda vai ser tua esposa, é obra de Deus aquilo lá. Amém? José recebe ela em casa, já grávida, não tem contato com ela até nascer a criança. Aí Herodes descobre onde está e já vem querendo matar, ó. Aparece o anjo e foge. Não vai conseguir enquanto o plano não se realizar. Amém? E por quê? Mateus está falando isso tudo aqui para provar para o povo dele que ele é o Messias prometido, para eles terem convicção de quem é Jesus. É ele mesmo o que foi prometido. Amém? E está falando isso tudo. Aí fala que, sabe que para ser o Filho de Deus, o Salvador tem que ser santo. Aí por isso que o nosso irmão Mateus, e olha quem escreveu esse livro aqui, acredite, era um dos piores bandidos da sociedade na época. Só que Jesus foi lá na casa dele lanchar, ele roubava os outros. Aí tem um momento conversando com Jesus, estamos conversando com quem? Conversando com Jesus, ele fala, Senhor, o que eu devia, eu vou dar o quádruplo, vou devolver tudo, não quero mais essa vida para mim. Aí Jesus, hoje chegou a salvação nessa casa. Mateus é esse Mateus aqui, amém? Um ladrão, que Jesus faz isso, amém? De uma certa forma, a humanidade toda, todos nós somos ladrões, amém? A glória que é devida a Deus, nós damos para outros. Então, isso é uma desonra. Quem nos alimenta, quem nos sustenta, quem mantém a gente respirando, nenhum mérito nosso, não é, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se Ele quisesse, a nossa família estava fazendo o nosso enterro agora. Ele não deixou, está dando essa oportunidade. Entendeu? E Mateus quer, porque quer que o povo acredite de quem é Jesus, é Ele mesmo, é o profeta, é o que a Bíblia, e quando ele fala aqui no texto que nós lemos, e naqueles dias apareceu João Batista pregando, dizendo, arrependei-vos, porque este é anunciado pelo profeta, o que ele está falando com eles? Agora começa a citar as escrituras para provar para eles que é ele mesmo. Esse que está clamando no deserto, lembra que apareceu? Foi o que o profeta Isaías falou que ia aparecer. Está em Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, está anunciando, preparando o caminho para o Senhor. E a Bíblia diz que João Batista, fazendo a obra que cabia a ele, porque ele falou lá, veja bem, a profecia de Isaías, 700 anos antes. 700 anos antes. Quem conhecia João Batista? Mas Deus profetizou lá, usou o profeta para falar que 700 anos depois ia aparecer um homem que estaria no deserto fazendo isso. Amém? Esse é Deus. E ele está falando isso aqui. E dizendo, o que ele ia falar? Arrependei-vos. Amém? Arrependei-vos. Aqui é a regra. Todos nós, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não é mérito. Isso é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, não é mérito nosso. A fé, a graça, tudo vem de Deus. Tudo.
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso, deixa bem claro o texto, não vem de vocês. É um presente de Deus, para que ninguém venha se orgulhar. Amém? E, de uma forma ou de outra, a vontade de Deus, permissiva, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. O pecado gera morte. Pecado gera morte, porque ele falou. Agora também a inclinação para o Espírito gera vida e paz. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa é corrupta. A nossa machuca a nossa alma. Ele sabe o que se passa na nossa alma. Ele sabe que espiritualmente falando, a humanidade toda está sangrando por dentro. Sangrando. Sem paz. Como se a gente, igual os filmes que nós de vez em quando estamos vendo, cortando a carne. Assim é o pecado dentro da nossa alma. Sangrando. Doente. Sem a menor força para se voltar para o verdadeiro médico. Buscando socorro aqui na terra. E não resolve. Pelo contrário, tu vai, daqui a pouco, quando tu chega lá pensando que era aquilo, te iludiu. É mentira. Não tem saída. Aí ele apareceu, olha lá, ó, quando João Batista vê Jesus do outro lado, João Batista fala para toda a humanidade, o Espírito Santo usa ele. Olha lá quem resolve o problema do mundo. Quando ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o sofrimento de toda a humanidade. Porque tirar o pecado é tirar todo o sofrimento da humanidade na alma. E cada dia é pior. Eis o Cordeiro de Deus que não deixa o diabo influenciar mais os seres humanos. Eis o Cordeiro de Deus que não deixa nenhuma alma em depressão. Eis o Cordeiro de Deus que não permite mais nenhum ser humano matar o outro, roubar o outro, mentir para o outro. Eis o Cordeiro de Deus que mantém o casamento sólido até o fim. Esse é o Cordeiro. Mas o Cordeiro pediu que todas as nossas atitudes foram uma ofensa contra Deus, contra o Criador. Todos os nossos pecados foi contra Deus. Todos somos filhos da ira por natureza. Estamos sem Deus. Aí chegou ele. Mas a exigência, eu quero que vocês se arrependam. A exigência dele. Eu quero que vocês concordem comigo. Que vocês precisam se arrepender. Porque tudo que vocês fizeram foi contra a minha pessoa. E tudo que vocês, acredite, foi bem pior para vocês. Eu quero que vocês tenham vergonha e se arrependam de todos os pecados que vocês cometeram. É uma ordem. E a vontade de Deus é o quê? Quem pode repetir? Então não sinta isso como uma ofensa. Eu me arrepender é uma dádiva para a minha vida. Eu me arrepender de tudo que eu fiz contra um amigo, onde eu trabalhei. Eu me arrepender do que eu fiz contra a minha esposa, contra a minha mãe, desobedecendo, falando palavrão, nenhuma palavra que edificava, só palavras terríveis, um mentiroso. Eu me arrepender é uma dádiva que ele me concedeu. Dádiva. Porque segundo a Bíblia, Romanos 2,4 diz assim: vocês não sabem que é a bondade, longanimidade, mansidão de Deus, o amor dele que nos leva ao arrependimento? Olha,
O que me leva ao arrependimento? Agora, a Bíblia diz que causa tristeza quando nós somos confrontados. Mas quando eu sou confrontado com a palavra, a Bíblia diz que quando eu sou entristecido por causa da palavra, isso gera a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Quando eu estou revelando um pecado e a pessoa... Mas a Bíblia diz que quando é segundo Deus, gera arrependimento. Segundo o mundo, gera morte. Amém? E a Bíblia diz assim, ó... Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos, me arrependi de tudo que eu fiz. Se convertei-vos, agora eu volto para cá. Eu estava indo para lá, aí olhando, se arrependa de tudo que eu fiz. Agora se converta, me voltei para lá. Eu não posso só me arrepender, eu tenho que me voltar para cá, para Deus. Amém? Ó, me arrependi, arrependei-vos e se converta para cá, outro caminho. E a Bíblia diz assim, para quê? Para quê? Sejam apagados os vossos pecados, e que agora venham para que chegue o refrigério do Senhor. Refrigério do Senhor. Eu falei para alguém, para a Mônica ontem, um calorzinho de 50 e pouco, é bom? Aí você está trabalhando num calor de 50 e pouco. Aí vem o chefe e fala assim, ó, a partir de amanhã pode ir para ali, para aquela sala ali, tá? Trabalhar lá. Aí você vai, mas tu não sabe de nada. Mas chegando lá, está fechado, tu entra, já um ar-condicionado tinindo aquela temperatura. Aí depois, qual o dia que tu vai querer voltar para cá? O perdão dele é o refrigério. E quando eu sinto aqui, nunca mais eu quero voltar para cá. É isso. Nunca mais eu quero voltar para essa quentura aqui. Porque eu experimentei a quentura antes. E ele me mostrou que era terrível. Agora, me mostrou também o que é o refrigério dele. O refrigério dele é isso aqui, ó. Ide por todo mundo, ordem para os discípulos, ide por todo mundo e anunciai todas as palavras desta vida. Todas as palavras desta vida. Que vida? A vida eterna. Porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem se arrepender e receber o perdão dele, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, é o refrigério. A vida eterna é que a tua velha que te machucava, que era um nojo, foi embora. A vida eterna foi a nova que ele dá. Porque quem tem o Filho tem a vida. E essa vida é conquistada, é recebida por causa da fé em Jesus. Depois que ele perdoa, eu recebo o perdão dele. E o perdão dele preenche a alma com a presença dele. Por isso que ele disse, é necessário, aí ó, ele foi embora, ele falou, é necessário que eu vá, para que venha o outro Consolador. Aí o Consolador não pode, o mundo, enquanto não se arrepende, as pessoas, enquanto não se arrependem, não se enquadra de acordo com a vontade de Deus, não recebe o perdão, porque não se arrependeu. Mas se isso ocorrer na vida de uma pessoa, eu estou revelando Cristo, é claro que se a gente está falando de Jesus aqui, eu estou trazendo quem? Para a gente enxergar quem? Mas quando eu estou falando aqui, Jesus, eu estou falando para a gente olhar para cima, não para baixo. Porque o Espírito Santo não faz essa obra. Porque a Bíblia diz que quando isso ocorre, o arrependimento, o perdão, e Jesus entra na alma, a Bíblia diz que a minha vida, que agora que fez isso, Jesus, foi lá para cima. Foi lá para cima, agora eu começo a buscar as coisas de cima. A da terra, nós estamos vendo aí que pessoas que o que a gente quer, o que a gente busca, quem não tem quase nada, aos olhos humanos.
Quem não tem quase nada aos olhos humanos, anda em busca de um montão de coisa, mas nós estamos enxergando com os olhos espirituais, que quem é espiritual enxerga espiritualmente, tem o espírito. Eu estou vendo pessoas que já têm, e muito mais do que você quer, os infelizes na face da terra, porque não preenche, não preenche. Tu corre daqui, corre dali, eu fiz isso. Até os 37 eu pensei que ali eu ia me preencher, não consegui. Não consegui. Agora não usufruo nada com o olho grande que esse mundo me oferece, fui preenchido. Contentamento. E ele prometeu isso, a palavra dele prometeu. A mulher cheia de sede, ele pediu água a ela. Tudo uma conversa, amém, irmão? Então, quando você está conversando com alguém que só fala de Jesus, você está conversando com Jesus. É isso. As cartas, quem escreveu foi o Espírito Santo usando os nossos irmãos, mas foi a obra do Espírito ali, amando de Jesus. Amém? Então, quando ela chegou e ele, me dá um pouco d'água. Ela, o senhor judeu pedindo uma samaritana, uma estrangeira. Como isso? E os apóstolos, olha lá, apavorado. O Senhor, uns dizem que a gente tem que adorar ali, vocês falam que é para adorar, esquece isso tudo onde tem que adorar. O Pai é Espírito, importa que aqueles que adoram Ele adorem em Espírito e em verdade, em qualquer lugar e na verdade. Esquece isso. E olha, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu ia pedir, Ele te dá água viva. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ah, então me dá dessa água. Chama o teu marido. Eu não tenho. Falou a verdade. Falou a verdade, coisa linda. Falou a verdade. Porque já tiveste 5 e o que você está não é teu. Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe que você ainda não se arrependeu? Da maneira bíblica. Como é que ele sabe que você ainda não recebeu o perdão, como diz as Escrituras? Como é que ele sabe que eu ainda não acreditei nele, como diz as Escrituras? Que a Bíblia diz que quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E vai jorrar, sabe para onde? Sabe onde vai te jogar? Se vir uma enchente aqui daqui, vindo assim no alto, e te jogar, ela vai te jogar onde? Em Guadalupe ou em Ricardo? Se vir de lá para cá, vai te jogar para onde? A Bíblia diz que esse rio de água viva vai jorrar para a vida eterna. Quando eu entro nesse rio e não tenho mais sede, para onde ele me joga? É isso. Amém? Então eu tenho que saber para onde esse rio está me jogando. Quando estiver me jogando para onde ele falou, é sinal que o que ele exigiu antes ocorreu. Amém, irmão? Para limpar aqui, já as mulheres vão pegar o material. É isso? Jesus falou que tem algo espiritual para a gente limpar a nossa alma. Aí disse assim, Pai, orando, há 2000 anos atrás, Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra dele que é a verdade que pode limpar aqui dentro. Limpar aqui dentro é simplesmente como os filmes que de vez em quando abrem assim, daqui a pouco ele se fecha, o Wolverine se fecha. Então, todas as cicatrizes, sangue saindo da nossa alma que faz a gente sofrer, sentimentos ruins. Quantas vezes você, essa semana, sentiu um sentimento que não queria? Horrível. Tem quantas pessoas agora, por causa desse sentimento, dominando de uma tal maneira que está tirando a sua própria vida?
Jesus veio para acabar com todo o sofrimento da humanidade. Dar outra vida, porque a vida nossa velha é a vida que contribui para toda a desgraça na nossa terra, aqui na terra. Mas a Bíblia diz assim, toda a promessa dele se cumpriu. Se cumpriu. Os homens, nossos irmãos lá, os heróis da fé, a Bíblia diz que eles saíram, mas enxergando já a promessa sendo cumprida. Moisés, todos eles. E a promessa, Jesus falou que faz o que com nossas vidas? Ele começa a obra, não disse? E ele disse que ele é poderoso para terminar. Então Jesus não falha, a palavra não falha. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Eu digo que transformo, diz que faço o quê? Um pecador eu transformo num santo. Um miserável perseguidor e assassino da igreja, como o apóstolo Paulo, daqui a pouco vai arrebatado aos altos céus, toda a revelação de Deus, e é revelado aqui nas Sagradas Escrituras como os homens mais santos da história, fazendo a vontade, sofrendo pela causa de Cristo. Mateus, nós estamos olhando o livro de Mateus, um ladrão insuportável na sociedade. Daqui a pouco um santo escrevendo o Evangelho. Isso é o que ele pode, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como pode? É claro, voltar lá para o ventre da mãe e sair? Claro que não pode, Nicodemos. Eu estou falando que eu, de forma sobrenatural, tiro esse homem miserável de dentro de você e coloco um novo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça Jesus é o exemplo, chegou cheio da graça e da verdade. Então o ser humano, nós lemos em Filipenses, podia, por usurpação, ser igual a Deus. Que haja em vós, que haja em vós. Como é que eu posso fazer isso agora? Eu posso porque recebi o perdão dele, me arrependi, recebi o perdão dele e fui gerado de novo. Então, que haja em vós o mesmo, está pedindo algo que aos olhos humanos é impossível, que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Sentimento é o sentimento de governar, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não fez isso. Ele podia matar todo mundo na hora que quisesse. Ele podia não deixar ninguém tocar nele. Mas ele não fez isso. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e semelhante a nós, suportou até a cruz, a morte de cruz. Olha o exemplo de Jesus. Agora a Bíblia é maravilhosa e tremenda que diz, como ele suportou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porém, ao restante, Deus o exaltou de tal maneira, Deus, ele pode, Deus, exaltar alguém? Jesus foi humilhado. Os humilhados, o diabo brincou comigo. O pecado brincou comigo. Tudo de ruim me humilhou. Sem força para reagir. E eu vi que o pecado foi uma miséria na minha vida. Embriagado quase todo dia. E por aí vai. Eu fui humilhado pelo inimigo da minha alma. E quando ele me apareceu, e eu aceitei, confessei, me arrependi, os humilhados vai ter a minha presença. Os humilhados vai ter o meu amor, vai ter a minha vida, serão exaltados. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e esse nome vem morar dentro de nós. O nome que é sobre todo nome
significa dos textos aqui que Mateus, para mostrar que ele é um Messias, ele tem que ser santo. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Nós conhecemos a passagem. Satanás, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui. Está escrito que vai dar ordem aos seus anjos, vai proteger, não vai deixar morrer. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, cheio de fome. A Bíblia relata, o Mateus está revelando isso aqui. Quem foi tentado lá? Deus? Foi Deus que foi tentado? Jesus, homem, com a presença do Pai. Aí, por último, está vendo tudo desse mundo. O mundo apresenta tudo para a gente? Apresenta? Então, cuidado com quem está mostrando, tá bom? Quando você está buscando tudo que tem de bom nesse mundo, tem alguém te governando. Tudo é teu, se prostrado me adorares. Jesus, homem, disse que veio morar dentro de mim pela presença do Espírito. O divino entrou aqui. 3 tentações: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas também está escrito: só ao Pai, ao Deus, vai ser adorado. Eu vou adorar o meu único Deus. Só ao único Deus adorareis, mais ninguém. Aí a resposta continua: autoridade. Você pode fazer também. Qualquer palavra errada que sair da tua boca, qualquer atitude que tu viu que tu não queria, que tu foi influenciado, um sentimento desgraçado que está na tua alma e tu sabe que não é do Senhor, você na palavra, tu pode falar para o inimigo: vai-te, sai daqui. E ele sai. No nome de Jesus, não tem nome acima desse. Vai-te, não quero mais escutar a tua voz, some daqui. A Bíblia diz que, momento de tentação, cheio de fome, o final: vai-te, sai daqui. É parada aí. Mas a Bíblia, Mateus continua escrevendo pelo Espírito. Aí veio os anjos. Isso é espiritual. Todas as vezes, não interessa da luta que eu estiver saindo ou enfrentando, firme na palavra, tem alguém me alimentando para ficar mais forte, porque ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas em nome do Senhor Jesus, eu tenho convicção que eu me arrependi da vida que eu levava. Começa aqui, para ter esse refrigério sobre-humano na alma. E já, quando sair daqui, subir para morar com Ele. Que uma coisa maravilhosa também é o ladrão, amém? Na cruz, coisa linda. Um ladrão na cruz, condenado, que estava preso, bandido. Aí uns fala mal dele, está blasfemando dele. O outro: não faça isso, nós merecemos estar aqui. Ele não. Nós merecemos estar aqui, então é um motivo para se arrepender. Culpado. Nós merecemos, ele não. Amém? Inocentou já Jesus. E o arrependimento é gerado em nós com esse entendimento, que Jesus foi o inocente que morreu por nós. Quem não prestava, somos nós. O inocente foi para lá, o santo. Nós merecemos estar aqui. Não pediu para sair, não. Só falou: lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Ele só falou isso aqui, ó. Como é que ele cria em Jesus mesmo? Ele falou:
Eu sei que o senhor daqui a pouco vai morrer aí, vão levar o senhor para o túmulo, e eu sei que o senhor não vai ficar no túmulo, eu sei que o senhor vai sentar à destra de Deus, porque o senhor é eterno, o senhor é Deus. Foi isso que ele falou. Lembra-te de mim. Quando? Mandou lembrar quando? Não tem. Lembra-te, né? Aí Jesus melhora esse pedido para ele. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Significa. O que ele está falando para mim? Mário, se tu morrer hoje mesmo tu está comigo no paraíso. Não com o corpo glorificado, mas já num local maravilhoso. Ele disse, comigo. Já está bom. Amém? E para isso eu tenho que acreditar que eu posso morrer hoje. E com essa certeza de fé, eu sei, eu não me arrependi como deveria. Eu quero confessar para o meu Senhor os pecados as escolhas que eu fiz errada, estou pagando por elas, e minha cabeça ainda não viu que isso é desgraça da minha vida, e eu quero me arrepender para sair isso da minha vida, da minha mente. E sai, porque chega o refrigério, tu sai do calor de 60. Tu vai para um local que tu nunca mais quer sair. Amém? Então, em nome de Jesus, eu tenho que ter certeza, se eu cumprir com essa exigência, que é a vontade de Deus, arrependemos. E o Espírito Santo que faz essa obra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu me arrependo e entendo a mensagem, eu sei que o que ele está, nada mais, nada menos, o que ele está falando comigo, o que eu estou falando para você é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Vamos colocar de pé. No nome do Senhor Jesus.